Gente, o que não falta é mito com relação aos tratamentos psiquiátricos. Tem gente que até fala, eu não vou lá não, senão ele vai me passar um remédio. Como se o remédio fosse fazer algum mal, ou como se ao procurar um psiquiatra ele estivesse procurando um problema para a vida dele. A primeira coisa que precisa ficar clara é que nenhum ser humano é saudável fisicamente e mentalmente, sem nenhuma queixa, absolutamente nada para reclamar. Essa pessoa não vai ficar pensando, considerando se ela deve ou não procurar um psiquiatra. Se ela considera essa possibilidade de buscar uma ajuda profissional, é porque tem alguma coisa incomodando, alguma coisa acontecendo que ela não conseguiu resolver de outras formas. Mas não é à toa. E ninguém deixa de ir no oftalmologista com medo de sair de lá com óculos. E também ninguém recebe a prescrição de um óculos se não tem necessidade. No tratamento psiquiátrico, é dessa forma, é exatamente assim. A gente prescreve uma medicação se há necessidade, se tem indicação, se essa pessoa tem uma doença e o tratamento para essa doença é através de uma medicação, a gente prescreve a medicação. E sem dúvida, uma das grandes causas desse receio em relação aos remédios psiquiátricos vem da ideia de que eles viciam. Eu tenho um amigo que toma esse remédio há 20 anos e não consegue se livrar. Bom, você já viu um hipertenso viciado em remédio para pressão arterial? Você já viu algum hipertenso falar que não consegue ficar livre do remédio para pressão? Não é que ele é viciado, é que na verdade a pressão dele depende do remédio para ficar normal, para ficar em níveis seguros. E o mesmo acontece com alguns transtornos psiquiátricos. Alguns deles são crônicos e, como qualquer doença crônica, precisa de um tratamento prolongado. Não é que a pessoa viciou na medicação, mas é que se a gente tira o remédio antes da hora, ela volta a ter sintomas, ela volta a ter problemas em consequência de uma doença que tá ali sem tratamento, mas não pela falta da medicação. E isso não quer dizer que a pessoa vai ter que usar o remédio para a vida toda. A ideia é usar um tratamento por um tempo mínimo suficiente para a gente garantir que essa pessoa vai se recuperar e vai se manter bem depois da interrupção da medicação. Tá, mas e aí, vicia ou não o remédio psiquiátrico? A verdade é que existe sim uma pequena parcela dos medicamentos psiquiátricos que tem o potencial de causar dependência. Essas medicações são super fáceis de ser identificadas. Na caixa vem uma tarja preta. E significa isso, que são medicações com um potencial de abuso pelo risco de causar dependência. Mas de todas as medicações psiquiátricas, como por exemplo, antidepressivo não é tarja preta, estabilizador de humor não é tarja preta, antipsicóticos não são tarja preta, da maioria que não é tarja preta, existe essas medicações específicas que são, e elas podem causar dependência em uma parcela daquela população que usar. Não significa também que todo mundo que usar vai ficar dependente. São medicações que têm indicação, são úteis em alguns casos, mas precisam ser prescritas e a pessoa precisa tomar com orientação profissional. A questão dos remédios é fonte de boa parte dos preconceitos em psiquiatria. Um outro medo que muita gente tem é de tomar o remédio e ficar dopado. Presta atenção, são medicamentos que têm ação no sistema nervoso central e têm o potencial de causar sedação, deixar a pessoa um pouco sonolenta, mais lentificada, dependendo do perfil daquela substância que a gente está usando. Mas não é a intenção do tratamento. Isso pode até acontecer
dependendo da sensibilidade de cada um, no período de adaptação à medicação, mas jamais é o objetivo do tratamento. Com o tratamento, a gente quer que a pessoa recupere a sua funcionalidade e tenha uma vida normal, e não que ela fique dopada, porque isso não é o normal. Outro pavor que principalmente as mulheres têm é de tomar o remédio e engordar. Eu tenho uma amiga que teve depressão, tomou um remédio e engordou horrores. Bom, a primeira coisa é que depressão, por si só, pode alterar o apetite da pessoa e o peso para mais ou para menos. Existe depressão em que a pessoa aumenta o apetite e acaba ganhando peso. E uma outra coisa que acontece de forma muito frequente em um episódio depressivo é que a pessoa tem uma diminuição importante do nível de energia. E isso faz com que ela fique menos ativa, se mexa menos, não faça atividade física e também tenha menos disposição para se alimentar de forma saudável. E tudo isso contribui para o ganho de peso. E aí não dá pra gente colocar a culpa na medicação só. Mas, de fato, existem algumas medicações que podem aumentar o apetite, do mesmo jeito que existem medicações que fazem o contrário, que diminuem o apetite. E é por isso que você precisa conversar com o seu médico, se você tem essa dúvida, esse receio, para que ele te oriente e a gente evite essas consequências. Um outro medo que as pessoas têm é de serem mudadas pela medicação. Poxa, eu não vou mudar quem eu sou se eu tomar esse remédio? Ou então, poxa, eu não sou assim, né? Eu só tô assim por causa do remédio. Quem usa óculos também vai falar, eu só enxergo assim por causa do óculos. Ou então, um hipertenso que use remédio para pressão, eu acho que dificilmente você vai ouvir ele dizer: poxa, eu acabei de medir minha pressão, ela tá ótima, mas não é minha pressão verdadeira, ela tá mascarada pela medicação. E não é que não é a pressão da pessoa, é a pressão corrigida que com a medicação fica normal. E essa é a intenção das medicações, é corrigir algo que está alterado. Não é à toa que a gente prescreve um remédio, não é para mudar a pessoa e colocar ela de um jeito ali padronizado. Não, o que muda as pessoas, o que tira a liberdade das pessoas são as doenças, os transtornos mentais. A depressão, a ansiedade, são doenças que tiram a energia, que tiram a capacidade de fazer as coisas como fazia antes. E com a medicação a gente quer devolver para a pessoa essa liberdade e fazer com que ela retome o controle da sua vida. Resumindo, porque eu já falei demais. Remédio psiquiátrico pode viciar? Pode, mas é a minoria deles. Pode engordar? Pode, mas também tem remédio que pode emagrecer. E o sono? Tem remédio que dá sono, tem remédio que tira o sono. Pode te deixar dopado? Até pode, mas não é a intenção do tratamento. A intenção do tratamento é fazer com que a pessoa retome a vida dela, é fazer com que ela retorne para a normalidade. E a gente não precisa ter medo disso. A gente não tem medo de usar óculos, a gente não tem medo de tomar antibiótico, a gente não tem medo de usar remédio para pressão, porque a gente sabe que aquilo ali é para corrigir algo que está errado, para tratar uma doença. E as medicações psiquiátricas, o tratamento psiquiátrico tá aí para te ajudar. Então procure ajuda.